A igreja hoje utiliza esta cor litúrgica em vermelho, expressando o sangue derramado pelos mártires em amor, em sinal, expressão de amor a nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Os apóstolos Pedro e Paulo são considerados colunas da nossa igreja. As colunas servem para a sustentação, é uma grande construção. Sustentam a nossa fé pela força dos ensinamentos que nos deixaram. Por isso que dentre as notas ou as características que identificam a nossa igreja católica, nós aprendemos que a igreja é una, católica, é santa e é apostólica, porque os apóstolos nos transmitem aquilo que eles mesmos experienciaram. Nos transmitem ensinamentos recebidos diretamente de Jesus. Por Jesus foram amados, por Jesus foram corrigidos. E é este mesmo amor que é transmitido a toda a igreja de Cristo, a cada um de nós. Alguém que deixa para trás os seus projetos pessoais, a sua família, para dedicar-se ao reino de Deus, ao ponto de entregar a própria vida pelo martírio. Somente quem muito ama, somente quem muito se envolve, se apaixona por Cristo, é capaz de fazer isso. Infelizmente, nós vivemos hoje em tempos de uma teologia da prosperidade, teologia do êxito, teologia do sucesso. Inclusive, padres existem que não querem que a igreja sofra perseguições. No dia que a igreja, ou um sacerdote, ou um missionário deixar de ser perseguido, é porque não está servindo a Deus, não está servindo a Jesus. O discípulo não é maior do que o seu Senhor. O discípulo não é maior do que o seu Senhor. Humilharam e crucificaram Jesus. Agora é a vez dos apóstolos. Pedro está aprisionado, está num cárcere. Tiago, irmão de João, havia sido assassinado. E na prisão, com tantos militares, tantos guardas, carcereiros, correntes, de repente, enquanto tudo isso acontece, a igreja está em oração. A igreja ora, a igreja reza por seu líder, por seu chefe, por seu primeiro papa. A igreja está em oração, confiando que somente Deus poderia libertar São Pedro. E acontece, eles caem em um sono profundo. O anjo de Deus toca no ombro de Pedro e pede que ele se apresse, que ele se vista e sai incólume. As correntes se quebram, os portões se abrem e ele depois, achando que estava em uma visão ou em um sonho, estava extasiado. Ele vai dizer: agora sim eu compreendi que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar das forças do mal. Na segunda leitura, o que diz São Paulo? Ele diz que já está na iminência de ser derramado em sacrifício, porque também sabia que ia ser martirizado. Que palavras lindas! Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E ele a mesma coisa vai dizer, que sabe que o Senhor está do seu lado, que o Senhor o auxilia, que o Senhor o protege.
Os dois, mesmo em meio às perseguições, sentem a presença confortadora de Deus, para que não desanimem em sua missão. Coisa belíssima é esta comparação que São Paulo faz a respeito da missão que Jesus lhe confiou. Compara o trabalho de evangelizador, de missionário, à missão, à atividade de alguém que pratica esportes, de alguém que é atleta, alguém que está em uma maratona. Quem participa de qualquer atividade desta natureza entra para ganhar, faz de tudo para sair vitorioso e ao final receber o seu troféu. Ninguém vai jogar futebol para perder, ninguém vai participar de uma maratona para ficar em último lugar. As pessoas querem os primeiros lugares e se preparam muito e se esforçam muito até chegar a receber uma premiação. Sentido profundo para nós. Qual é o gás que estamos gastando pelo reino de Deus? As nossas energias, a nossa inteligência, o nosso tempo, até mesmo a nossa dedicação material, o nosso dinheiro para contribuir com a obra de Deus. Estamos ofertando a Deus o máximo de nós, ou estamos dando as migalhas para Deus? É o grande questionamento. Estes santos doaram a vida, aos olhos humanos foram derrotados, aos olhos de Deus foram premiados. Eles lutaram pela própria salvação, dedicando a sua vida pelo Evangelho, pela obra de Deus. Aquele que era um simples homem rude, Simão, se torna o nosso primeiro Papa, o chefe visível. Quando Jesus pergunta que estão falando a respeito de mim, dizem que tu és Jeremias, Elias, algum dos profetas, e vós quem dizeis quem eu sou? É quando Simão vai dizer, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o enviado de Deus. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano, não foi a carne, não foi o sangue. Ninguém te revelou isso, a não ser o próprio Deus. O que serve de elogio, o elogio não é para a capacidade humana, não é para a inteligência de Pedro, mas para a sua abertura a Deus. O coração aberto para servir a Deus, para se deixar instruir pelo próprio Deus, para deixar se mover pelo Espírito Santo de Deus. São estas as condições, os requisitos para que continuemos como os apóstolos, anunciando o reino de Deus até os confins da terra. Tu és pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e as forças do mal, do inferno, não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo jamais será destruída. Eu escutava um homem, sociólogo, professor da universidade, ateu, doutor em sociologia, ateu, e ele dizia o seguinte: se impressionava com a capacidade estratégica organizacional da Igreja Católica, porque muitas instituições surgem e desaparecem, e a Igreja Católica permanece ao longo não só dos séculos, mas dos milênios. Na interpretação dele, achava e acha e pensa que é porque a igreja tem pessoas intelectuais e preparadas na área de administração para que a igreja não possa sucumbir, não possa fenecer, não possa ser destruída. Para nós que temos fé, sabemos que a igreja é de Cristo, a igreja é assistida por todas as nossas orações, e é o Espírito Santo de Deus que vai guiando toda a igreja.
Os apóstolos de hoje, os missionários de hoje, homens e mulheres que deixam morrer em si o homem velho, o homem do pecado, para que o homem da graça, o homem novo, o novo Adão, a nova Eva, possam surgir em nós, com esse desejo de podermos contribuir com a obra de Deus, em todos os contextos em que nós nos encontrarmos. A igreja sofre perseguições e sofrerá. Não podemos estar atrelados ao poder temporal. Há muitos que vivem brigando por ideologias políticas, mas é porque querem privilégios, querem receber bens materiais, querem ser financiados pelo poder temporal. A Igreja de Cristo deve manter diálogo com todas as instituições, mas a Igreja pertence a Cristo. Os sacerdotes, a hierarquia, os evangelizadores deverão prestar contas a Deus de todo o seu trabalho, de todas as suas ações, e não podem ficar reféns de ideologias ou desta teologia do êxito, como eu falava, querendo sucesso em todas as ocasiões, em todas as empreitadas. Quanto mais houver perseguições, mais aumentará o ardor, o amor, o desejo de amar e servir a Cristo e ao seu rebanho. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.